Muito bem, galera, eu tomei o segundo gráfico e eu fiz maior, chutei alguns números, poderiam ser outros, mas eu gostaria que nós estudássemos agora e percebêssemos o que está escondido aí. No eixo dos x's, no eixo das abscissas, nós temos os instantes marcados por um cronômetro. Veja que o instante inicial é 0. O que é o instante inicial? O instante inicial não é necessariamente quando o veículo começou o movimento. O instante inicial é sempre o instante quando nós começamos a estudar o movimento. Então, eu disparei o cronômetro e quando eu disparei o cronômetro, o veículo passava pela placa 2 metros. Na medida que o tempo passava, o veículo percorria outras posições maiores. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu marquei para 4 segundos o veículo passando em 6 metros. Em 8 segundos, o veículo passando em 10 metros e por aí vai. O que eu gostaria que você percebesse, e isso que vai acontecer aqui, não vai acontecer no gráfico número 3. Essa diferença entre os dois é muito importante para nós aprendermos o valor dos dois gráficos, o valor dos dois movimentos. Observe que aqui, de 4 em 4 segundos, o veículo percorre 4 metros. Eu vou desenhar para destacar isso para você. Muito bem, me acompanha aqui. De 0 a 4 segundos, o veículo se deslocou de 2 a 6 metros. Variação de space, variação de posição, deslocamento escalar, deslocamento linear, posição final menos posição inicial. A posição final é a posição em 4 segundos. A posição inicial é a posição em 0 segundos. 6 menos 2 me dá 4 metros. Vou escolher outro intervalo de tempo, por exemplo, de 4 a 8 segundos. Meu instante inicial será 4 segundos, o meu instante final 8 segundos. Em 4 segundos, o veículo passa pela placa 6 metros. Em 8 segundos, o veículo passa pela posição 10 metros. De 4 a 8 segundos, ao longo desses 4 segundos, qual foi o deslocamento escalar? Qual foi a variação de espaço desse veículo? De 4 a 8 segundos, ele percorreu da placa 6 à placa 10 metros. Aonde eu quero chegar? Eu quero que você perceba o seguinte: para intervalos de tempos iguais, por exemplo, de 4 em 4 segundos, esse veículo percorre deslocamentos iguais, variações de espaço iguais. Eu vou repetir, presta atenção nisso. Para intervalos de tempos iguais, no meu exemplo, de 4 em 4 segundos, esse veículo percorreu deslocamentos iguais. Nesse primeiro intervalo, percorreu 4 metros. Nesse outro intervalo, percorreu 4 metros. Quando um veículo percorre em intervalos de tempos iguais, deslocamentos iguais, eu tenho um veículo em um movimento muito famoso e muito importante, um movimento chamado movimento uniforme. Então eu vou repetir para você. A palavra uniforme é a palavra usada para movimentos onde o veículo percorre deslocamentos iguais para intervalo de tempos iguais. Ora, se você parar para pensar um pouquinho, do que é que eu estou falando? Eu estou falando da velocidade escalar média. Velocidade escalar média é a taxa que mede o deslocamento escalar ao longo do tempo. Ou
Ou velocidade escalar média é a variação de espaço por unidade de tempo. Se você calcular para todos esses intervalos as suas velocidades escalares médias, você sempre vai encontrar o mesmo valor. Qual é? Veja, não importa o intervalo de tempo que nós escolhamos, a gente sempre vai encontrar a mesma velocidade escalar média. O que isso significa? Significa que não importa o intervalo de tempo, o veículo percorre, executa aquele caminho, executa aquele movimento com a mesma taxa, com a mesma velocidade. Não importa o intervalo de tempo, a velocidade é a mesma. Então não esqueça. Esta curva é uma expressão genérica, isso é uma reta. Esta curva de espaço-tempo, que é uma reta crescente, ou nós veremos mais tarde, uma reta decrescente, é obrigatoriamente a curva espaço-tempo, espaço em função do tempo, de um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Eu posso falar de duas maneiras para você. O movimento uniforme é aquele movimento onde a taxa ΔS por ΔT é constante, ou a velocidade escalar média é a mesma em todos os momentos. Esse é o movimento uniforme, e essa é a diferença importante para o próximo movimento. Me aguarde daqui a pouco.